Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook, YouTube. Então não se esqueça de curtir o nosso link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Precisamos muito da sua ajuda. Então acompanhe a TV Kefas, compartilhe a nossa programação e também se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. No Kefas Entrevista de hoje nós vamos conhecer um pouco da história e da carreira do escritor Fábio Passos. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, Luana, muito obrigado. Fábio, vamos começar falando então um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Então, vamos lá. Eu sou natural de Teófilo Otoni, mas fui criado aqui em Valadares desde um aninho, né? Um ano de idade. E daí eu sempre gostei de ler livros, de ler revistinhas, tirinhas, e daí eu decidi ser um escritor, né? Mas vou falar um pouco de mim. Eu sou de meus pais, nós somos 9 irmãos, né? E eu sou formado em letras, português e língua inglesa, e sou formado em sociologia, e sou formado também, agora estou formando, né, em direito, né? Quero seguir meu segundo sonho da vida, que é ser um advogado, né? Tenho 38 anos, né? Já estou aproximando aí dos 40. E gosto muito da literatura, né? Hoje eu atuo como professor de língua inglesa, minha profissão é essa, mas eu estou aí entrando nessa jornada de como escritor, né? Desde já tem uns 3 anos, mais ou menos. Fábio, quantos livros que você possui, né, da sua autoria e quais são eles, quando foi, né, o lançamento desses livros também? Bom, eu tenho 2 livros publicados, que é A Ilha Dourada, foi publicado em abril de 2021, né, pela editora Viseu. É um livro que tem sido muito assim, bem recebido, ele é 5 estrelas na Amazon. Eu tenho o livro A Guardiões de Salem, que foi publicado, minha segunda obra, o ano passado, no mês de junho. Foi publicado então aqui na biblioteca da Faculdade Pitágoras, pela editora Iluminari. É uma editora também daqui do Brasil, lá de Brasília, e a Viseu é de Curitiba. Então, são as 2 obras. A Ilha Dourada é um romance com drama, um pouco assim de aventura, para quem gosta um pouco de Indiana Jones, vai gostar bastante. Já Guardiões de Salem já é uma ficção fantasia, para quem gosta de livros como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, vai gostar muito também dessa categoria. Fábio, como foi o processo, né, de escrita dos seus livros? De onde surgiu a sua criatividade, a sua inspiração? Sim, o primeiro livro, que foi A Ilha Dourada, comecei a escrever em 2015. Eu sempre tinha aquela vontade de escrever, mas não sabia o que escrever, né, aquele receio de escrever e o público não ser aceito. Para quem escrever, esse é um grande desafio. Hoje já se tornou mais fácil, que a cada dia nós vamos pegando uma experiência, mas o processo foi o seguinte: primeira coisa é pensar numa história, começar a falar uma história. E começou em uma sala de aula, uma situação que aconteceu na escola, que eu trabalhava na zona rural, e houve uma emergência e a diretora pediu que eu ficasse com 3 turmas, com faixa etária diferente. E aí eu pensei, o que ensinar inglês para essas 3 faixas etárias diferentes ao mesmo tempo seria um grande desafio. E como estava no último horário, eu decidi então contar uma história. Era uma escola muito simplesinha, e os livros de histórias que tinham ali, os alunos já conheciam todas, e eles não queriam ouvir aquelas histórias. Então eu pensei assim, vou criar uma história. E daí eu comecei a criar uma história e achei interessante como que eu consegui desvendar ali o enredo da história tão rápido, dentro de um período tão curto. E os alunos ficaram ali com muita atenção. E daí eu falei assim, olha, eu vou colocar essa história no papel. E daí surgiu A Ilha Dourada, né? Foi um processo longo de 5 anos de escrita, né? Ali lapidando a história, ajustando os detalhes. É uma história baseada na década de 50, que não é fácil. Eu precisei viajar na década de 50, fazer muitas pesquisas para conseguir encaixar ali os cenários
dessa história, por isso foi um processo longo e demorado. Mais um ano de processo de edição, né, que foi um período de criação de capa, de revisão, né, de ajustamento, e saiu aí essa obra, né, A Ilha Dourada, que é como fosse meu primeiro filho, né. Guardiões de Salem eu comecei a escrever em 2016, foi paralelo, porque enquanto a Ilha Dourada estava na mão de alguém para fazer revisão, eu sempre estava ali criando outras histórias, né? E daí veio Guardiões de Salem, que também foi um processo de 5 anos de escrita, mas aí 9 meses de edição, né? A de Guardiões de Salem já é uma ficção fantasia, que eu sou apaixonado com essa ficção fantasia, tanto que os meus filmes favoritos são os filmes da Marvel, né? Quem gosta aí de Vingadores, né, vai sentar junto comigo e assistir bem esses filmes, que eu gosto bastante. Daí eu comecei a criar um livro de fantasia e deu certo, né? Saiu aí uma obra maravilhosa, que é Guardiões de Salem, que eu tenho recebido muitos elogios. Ah, que bacana. E agora, Fábio, nos diga por que a pessoa deve ler as suas 2 obras, né, A Ilha Dourada e Guardiões de Salem. Olha, primeiro porque é uma obra fantástica, que eu tenho recebido só elogios, né? A Ilha Dourada são mais de 1000 exemplares vendidos em um ano. Guardiões de Salem, estamos quase alcançando essa meta. É um livro que todas as pessoas que leram, né, ficaram apaixonadas e estão aguardando ansiosamente pelo volume 2, que está no processo de revisão, que é a Ilha Dourada 2. E as pessoas, né, já falaram que vão me pegar, vão me bater, que eu sou assassino, matei personagem, por que eu fiz ele chorar, sofrer, que eu vou ter que pagar a terapia deles. Outros ficaram emocionados, falaram que é o melhor livro que eles já leram, né? Então, assim, eu tenho recebido, graças a Deus, 100% de elogios. É um livro que é fácil de ler, não é um livro que tem muitas páginas, é um livro fácil de fluir para quem quer começar o hábito de ler. É um livro ideal, porque é um livro que não é pesado, não é desgastante, ele prende o autor ele prende o leitor do início ao fim, né? É o que as pessoas têm falado. E Guardiões de Salem é um livro também que você vive essa emoção de estar, né, dando asas às imaginações. É um livro também curto, poucas páginas, fácil também de desenvolver um hábito de leitura. E também você pode trabalhar muitas coisas com eles na área da educação. São livros que faz a gente trabalhar um pouco o raciocínio, se emocionar, tira um pouco do estresse do dia a dia, né, do cotidiano. Ajuda muito na questão da terapia também. Então são obras para todos os gostos e pelo jeito despertou várias emoções, vários sentidos. Exatamente, pessoas, né? Porque ele tem muito drama, muitas cenas, né, de combate, de emoções, de defesa, romance, né? Então as pessoas que lêem, ele fica preso ali na cena, ele entra dentro da história, ele vive a história, né? Ele toma partido dos personagens, né? Tem isso também, né? O que muitos leitores têm falado comigo, que ele odiava um personagem, ele defendia como se aquele personagem existisse de verdade mesmo, né? E isso é tão gostoso porque faz com que a gente passe a desligar um pouco do mundo, dos problemas da vida e a se envolver num momento ali de cenas imaginárias, né? Isso é muito bom para ajudar no nosso emocional. Fábio, nós vamos fazer uma pausa. O Kefas Entrevista vai a um breve intervalo. Fábio continua aqui conosco. No próximo bloco vamos continuar falando sobre a sua história e suas obras. Não saia daí porque voltamos em instantes. Até lá. A TV Kefas pode estar com você em qualquer hora e lugar, em casa, no trabalho e até em outras cidades do Brasil e do exterior. É só você baixar o nosso aplicativo e é muito fácil. Vá na loja de aplicativos Play Store no seu celular ou tablet. Digite TV Kefas. Encontre nosso aplicativo, clique em instalar, aguarde alguns instantes e clique em abrir. Pronto! O aplicativo já está na sua tela. É só clicar e você terá acesso ao nosso site. Conheça a programação da nossa TV Católica, notícias, assista ao vivo 24 horas por dia e torne-se nosso colaborador.
Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da TV Kefas. E em breve estará disponível também na Apple Store. Doar sangue é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar até 4 pessoas. É preciso criar o hábito de doar. Para fazer a doação é necessário levar documento de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, não comer alimentos gordurosos, não fumar antes da doação e não tomar bebida alcoólica. Doar sangue é salvar vidas. Amados irmãos, amadas irmãs, quero convidá-los para acompanhar aqui na TV Kefas o programa Fé Católica. Iremos refletir temas atuais da nossa igreja e documentos importantes emitidos pelo Papa Francisco e também pelo magistério da igreja. Vocês acompanham o Fé Católica de segunda a sexta-feira em 2 horários, às 8h50 da manhã e ao 12h05. TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o Kefas Entrevista e no programa de hoje estamos conhecendo um pouco da história e da carreira do escritor Fábio Passos. Fábio, dando continuidade aqui então ao nosso bate-papo, vamos falar um pouco então você como valadarense aqui da nossa região, como você se sente em poder contribuir para a literatura da cidade? Olha, eu me sinto uma pessoa realizada, né? Primeiro que é um sonho de infância e livros em qualquer lugar do mundo ele é fundamental. Ele é algo que ajuda a construir uma sociedade mais sólida e participativa. Então eu me sinto uma pessoa realizada, eu me sinto parte dos artistas que tem essa missão de colaborar com o crescimento da sociedade, né, de fazer o bem para a sociedade. E para você, qual que é a importância e os benefícios da leitura, Fábio? Olha, a importância e os benefícios. Primeiro que existe inúmeros benefícios comprovados cientificamente, e um deles que eu li há pouco tempo é que ele ajuda na terapia, pessoas que vivem estresse, depressão. Os livros, principalmente quando se trata de romance, de ação, de fantasia, literaturas, ela ajuda muito no desenvolvimento do prazer, e isso ajuda a pessoa a combater os agonia, os problemas emocionais que ela tem. Além de outro, trabalha na questão do conhecimento, de conhecer novas culturas, de viver novas emoções, de desenvolver na língua portuguesa, no raciocínio, até na questão da interpretação. Né? Um dos problemas da maioria das pessoas, quando vão realizar uma prova, por exemplo, é a questão da interpretação. E o caminho para desenvolver essa habilidade de interpretar é a leitura. Então, um dos benefícios que deveria nós criarmos um hábito de ler constantemente e nunca perder é esse objetivo de você ter uma habilidade de interpretar aquilo que você lê. Fábio, e para você, né, qual a maior dádiva e qual também os maiores desafios em ser um escritor? Bom, vamos começar pelos desafios. Toda profissão tem seus desafios? Tem seus desafios. Bom, desde o início do surgimento da história, de colocar no papel, existe um desafio, que é você conseguir ter uma coerência com a história, né? De lapidar a história, de fazer, de não se perder com os personagens. Então, o processo de escrita da nossa língua portuguesa é desafiador, porque são muitas regras, né, que nós temos que estar seguindo ali, mas o maior desafio é convencer os leitores de ler os livros nacionais. Nós temos no Brasil um preconceito muito grande com obras nacionais. As pessoas preferem pagar R$100, R$120 num livro, porque ele está na fama de um escritor estrangeiro, mas para pagar 25, 30, 35, que é a média de preço dos meus livros, ele tem dificuldade por ser nacional. Então isso é um grande desafio de convencer o nosso povo, o nosso país, de investir na obra, na literatura nacional, né? E convencer as pessoas que não têm o hábito de ler, a importância de ler, né? Isso é um grande desafio.
Verdade. E a dádiva, a maior dádiva de ser um escritor? Olha, a maior dádiva é quando alguém lê sua obra. Entendeu? Isso é algo assim inexplicável. É como se eu gerasse um filho e esse filho me desse um bom gosto. Então, quando alguém lê a nossa obra e comenta positivamente, né? Claro que existem as críticas que nós temos que abordar, mas eu vi uma pessoa uma vez que mandou um áudio para mim dizendo assim: Fábio, o seu livro me fez viver a minha adolescência, fez eu voltar no passado e viver o período da minha adolescência, foi fantástico. Isso faz com que a gente sente um prazer maravilhoso. Então, essa é uma dádiva de ser um escritor, é fazer pessoas viver emoções, ser feliz, né, ter prazer na leitura. Fábio, as pessoas que estão em casa, como elas podem ter acesso às suas duas obras? Ela pode ter pelo meu Instagram, que é @escritorfabiopassos, pela plataforma www.escritornacional.com.br, que é a nossa plataforma, e também tem disponível na Amazon.com, né, no Kindle, tem ele em e-books, também em formato de e-books, e físico. Adquirindo pelo meu Instagram e pela livraria Escritor Nacional, a pessoa tem o privilégio de receber com a dedicatória, né? Então, é muito bacana quando você tem um livro com a dedicatória do escritor, né? Mais do que ter o livro é saber que tem a assinatura ali de quem escreveu. Isso é muito bacana. Então, adquirindo, né, pela livraria Escritor Nacional, que é www.escritornacional.com.br. Também encontra na bio do meu Instagram, que é @escritorfabiopassos. Recebe o livro em casa, né, com frete grátis também, tá? Tem esse privilégio aí, com a dedicatória minha. Fábio, eu gostaria então de agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter vindo aqui apresentar para a gente essas duas maravilhosas obras. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conhecendo você, que é uma jornalista incrível, e também fazendo parte desse programa maravilhoso que está aí apoiando a cultura, né, a literatura. Isso é muito bacana. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado. O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajudar nas nossas obras de evangelização. Uma boa noite para você, até o próximo programa.